A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes, como eu sempre faço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo e principalmente se você não é inscrito, se inscreva no canal. Uma coisa muito importante também é deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim, para que eu possa melhorar cada vez mais, buscar cada vez mais uma mensagem mais adequada àquilo que vocês gostariam de estar recebendo. Que Deus abençoe sua vida. Aguarde só um pouquinho, nós vamos aqui a uma breve vinheta e logo depois estarei dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua presença até aqui, obrigado pela tua paciência. Nós vamos aqui a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia à mão, abra comigo no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6 é o primeiro livro após o Pentateuco. O Pentateuco é formado por Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Logo em seguida vem o livro de Josué. Josué capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Amém, queridos? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse começo aqui, sobre isso que nós lemos. Aqui nós lemos que foi quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Deus prometeu a terra que ele manda leite e mel. Mas aquela terra haviam povos que precisavam ser conquistados. E a primeira cidade a ser conquistada foi justamente a cidade de Jericó. Aí Deus deu essa determinação que o povo levaria a arca do Senhor, os sacerdotes haveriam de levar as trombetas ou como é que fala? O shofar, né? Como a gente fala. E durante 6 dias eles rodariam aquela cidade uma vez. No 7º dia eles percorreriam aquela cidade em volta 7 vezes. E após isso, os sacerdotes tocariam os seus chofás. E quando o povo ouvisse isso, o povo gritaria muito alto. E naquele momento aquelas muralhas cairiam. E aí cada um, na posição onde eles estavam, eles adentrariam para dentro daquela cidade para dominá-la. Então eu queria falar um pouquinho primeiramente sobre muralhas, que o nosso tema é 7 muralhas que nos afastam de Deus. Aí nós vemos aqui, qual é o objetivo de uma muralha, primeiramente? Na divisa de um país, ela garante a segurança contra clandestinos invasores. Em alguns lugares, Estados Unidos, por exemplo, tem um lugar que o pessoal que foge de Cuba consegue atravessar o mar, eles entram por ali. Então ali existe uma espécie de muralha. Essa muralha não precisa ser exatamente, no caso aqui que eu vou dizer, não precisa ser exatamente um muro, como era em Jericó. Pode ser apenas um lugar que tem ali uma plataforma ou que tem uma cancela que serve como uma muralha também. Também existe nos Países Baixos da Europa, e elas são denominadas diques.
que algumas usam comportas e elas protegem para que as águas do Mar do Norte não invadam a cidade. Então, nos Países Baixos da Europa, tem países ali que chegam a ter quase 7 metros abaixo do nível do oceano. Então, numa época de cheia, numa época de água muito forte, de temporais e tudo mais, aquela água, elas invadiriam aquele país, deixando tudo alagado. Então foram criadas essas barreiras, que são diques, que contêm aquela água para que não haja essa invasão. E aí nós vemos também, na Alemanha, após a Segunda Guerra, foi dividido a nação ao meio com uma muralha, chamada Muro de Berlim, também conhecido como Muro da Vergonha. Ela dividia a Alemanha em duas partes: a Alemanha Oriental, que é a Alemanha comunista ou socialista, a Alemanha Ocidental, que seria a Alemanha capitalista. E essa muralha só foi demolida muitos anos depois. Eu não estou lembrado a data, agora parece que foi no ano de 89 que foi colocado para baixo o Muro de Berlim e ele foi novamente, o país foi novamente unificado. Então, muralhas, elas têm os seus objetivos. Aqui em Jericó, ela via que havia uma muralha que protegia a cidade dos invasores e que davam a ela o status de uma cidade fortificada, até que o Senhor entregou nas mãos do povo de Israel. Aprendemos com isso que em todo tempo sempre prevalecerá a vontade de Deus. Entendemos então que as muralhas servem para segurança, divisão demográfica, proteção de diversos lugares, mas e as que se formam na nossa frente? E as muralhas que se formam no nosso caminho, nos impedindo de crescer e prosperar? É dessas muralhas que nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. É dessas muralhas que nós vamos meditar, fazer uma reflexão. Então a gente precisa entender que essas muralhas, elas causam na vida do homem, elas causam problema. Essas muralhas que nós vamos fazer. Às vezes não será, às vezes não, com certeza não serão muralhas construídas com pedra, com cimento, com aterro, não. São muralhas que serão na nossa área, por exemplo, espiritual. Serão na nossa área que envolve a nossa espiritualidade, que envolve a nossa convivência com outras pessoas, que envolve a nossa forma de agir, a nossa forma de viver. E a primeira muralha que eu quero falar para nós, ela está no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 40, que diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Esta muralha toma a maior parte do nosso tempo, nos fazendo deixar para trás nossa família, o tempo de oração, o estudo da palavra e principalmente nos afasta totalmente de Deus. Que muralha é essa? Excesso de atividades. Aí nós vemos aqui naquele momento quando Jesus chegou à casa de Lázaro e Marta e Maria, suas irmãs, estavam lá. Marta se prontificou de cuidar dos afazeres da casa. E Maria escolheu, como Jesus mesmo fala, escolheu a melhor parte. Maria se prostrou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Às vezes, queridos, a nossa atividade, o nosso ativismo, o nosso excesso de trabalho nos tiram da presença do Senhor. Pode parecer uma coisa que alguém pode falar assim: poxa, pastor, você está dizendo que a pessoa tem que estar só na igreja e não tem que trabalhar? Temos que fazer tudo isso. Porém, você estar excessivamente cuidando só do trabalho, só da preocupação em ganhar dinheiro, se preocupando com contas, se preocupando com muitas despesas, tiram você da presença de Deus. Quantas pessoas que você conhece, você que está me assistindo, e eu posso falar disso porque eu conheço pessoas que eram assim, pessoas que estavam bem na igreja, porém, num determinado dia, aquela pessoa resolveu planejar alguma coisa para ela poder ter mais dinheiro, para ela poder ter mais conforto, para ela poder ter uma casa melhor, um carro melhor, e ela começou a trabalhar excessivamente.
E infelizmente, a gente até sabe que muitas dessas pessoas não conseguem o que elas almejam. E às vezes, se conseguem, ela vai chegar numa parte da vida dela que tudo aquilo que ela conquistou vai ser para dar para os médicos, por causa que a sua saúde já não é mais a mesma. Então, nós precisamos trabalhar, e muito, sim. Eu trabalhei muito na minha vida no tempo que eu estava na ativa, sabe? Hoje eu estou aposentado, Deus me abençoou e eu consegui a minha aposentadoria para que eu possa cuidar melhor dessas coisas. Mas no tempo que eu estava em atividade, muitas vezes eu exagerei, muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eram muito importantes para mim e para minha família, e que não era o trabalho, e aquilo ali me trouxe depois, mais tarde, uma impressão de que eu perdi coisas muito importantes pelo caminho. Então a gente precisa trabalhar, nós precisamos sim do nosso trabalho, precisamos ser corretos na nossa carreira profissional, precisamos ser homens e mulheres que trabalham, sabe, para trazer o pão de cada dia honestamente para casa, mas o nosso trabalho também tem que ser para a glória de Deus. Aonde eu trabalho, que eu possa pronunciar a palavra de Deus para as pessoas que estão comigo, mas que eu trabalhe dentro dos meus limites, que eu não venha exceder os meus limites. Nós temos que usar aquilo que está escrito, prestar muita atenção naquilo que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1. Existe um tempo e um propósito para tudo embaixo dos céus. Existe o tempo de trabalhar, existe o tempo para descansar. Existe o tempo para você conquistar, existe o tempo de você se recuar um pouquinho, deixar que as coisas aconteçam. Existe o tempo de juntar pedras, existe o tempo de espalhar. Então tudo tem um tempo debaixo do céu, e nós não podemos pular essas fases. Poxa, eu tenho vida, eu sou novo, eu tenho uma vida boa, então eu vou trabalhar bastante para poder organizar minha vida financeira, para que eu possa construir uma boa casa para os meus filhos, para que eu possa ter um bom patrimônio, para que eu possa cuidar da minha família. Mas tudo isso tem que ser com planejamento e consciência, que a vida da gente não é só trabalho. Eu preciso estar buscando a presença do meu Deus, eu preciso estar junto com a minha família. Nossos filhos precisam muito da gente, e às vezes nós negligenciamos essa parte por causa das atividades que nós temos. Aí a gente vê Marta e Maria. Será que se Marta parasse um pouco com a atividade que ela estava exercendo na sua casa e sentasse para ouvir o Senhor, será que aquilo mudaria o quê? O que traria de ruim na vida dela? Mas ela não, ela estava muito envolvida com aquele trabalho. E isso acontece conosco até nos dias de hoje. Então, esta muralha, ela precisa ser muito bem analisada e precisamos tirar da nossa vida. Eu tenho que separar o meu tempo para cada coisa. Eu preciso trabalhar. Uma vez eu escutei de uma pessoa que trabalhava comigo, essa pessoa cantava louvores louvores naquele tempo, não era louvores que chamava, era hinos. Hoje tem os hinos da harpa, e essa pessoa era uma pessoa que era membro de uma igreja assembleia. E ela passava o dia inteiro cantando, trabalhando, alegre e feliz da vida. E de vez em quando alguém, aquela turma que muitas vezes termina um trabalho de manhã e começa um outro quando chega em casa à noite. E esse cidadão, ele deu uma resposta quando convidaram ele para fazer um trabalho depois do horário. Ele falou assim: Deus me concede 24 horas, 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para eu estar junto com a minha família. Então, ele falou que não precisava, que ele não ia trabalhar fora do horário dele. Ele falou: as minhas 8 horas de trabalho eu cumpro aqui. Quando eu vou para minha casa, eu vou para cumprir aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu tenho que estar junto da minha família, eu tenho que estar na comunhão com os meus irmãos. Isso inclui a igreja e tudo mais. E as 8 horas que ele falou que ele precisava para descansar, para dormir. Então ele cumpria isso rigorosamente. E é realmente a maneira correta de se fazer. Claro que um dia ou outro você pode passar um pouco do teus horários, ultrapassar um pouco os seus limites de trabalho, mas isso não pode virar uma rotina. Isso aí acaba tirando você da presença de Deus, porque a gente tem o hábito de valorizar muito aquilo que nós estamos vivendo. Então, pense nisso aí. É uma situação que é muito importante na vida de todo ser humano.
Uma segunda situação, que também é uma muralha na nossa vida, que acaba nos tirando da presença de Deus, está no Salmo 133, no verso 3, quando ele diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esta muralha, se não cair, pode nos roubar a salvação e a vida eterna. Se está escrito na Bíblia, queridos, eu creio que aquilo ali é verdade. Se diz que ali é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, ou seja, onde há comunhão, que é o que fala o Salmo 133, então se você não vive aquilo, você está colocando em risco a tua salvação e a tua vida eterna. Então pense nisso aí. Pense que nós temos que ter um tempo para tudo. Nós temos que ter um tempo para a comunhão. E esse tempo da comunhão é o tempo que você tem na igreja, nos cultos que você tem, numa célula que você participa, nos eventos que a igreja que você faz parte lhe proporciona, porque tem muitos eventos que não são cultos. É uma forma de cultuar a Deus com a nossa alegria, com a nossa participação, mas não é um culto propriamente dito. A gente faz de vez em quando nas nossas igrejas um evento, e esse evento às vezes é um evento para se levantar uma verba, para a gente construir alguma coisa, para a gente poder ampliar alguma coisa, comprar alguma coisa que a igreja precisa. Outros eventos é evento de pura comunhão. Por exemplo, eu tenho o hábito aqui na nossa congregação de no final do ano, sempre no primeiro domingo, quando temos o nosso batismo do ministério, eu preparo junto com o pessoal aqui o almoço do batismo. É um momento que todo mundo traz alguma coisa, a gente se junta, é um tempo de muita alegria, é um tempo de compartilharmos as nossas alegrias, as nossas tristezas, é um momento de compartilharmos as nossas experiências, e isso é muito, muito, muito bom. E a palavra de Deus diz que aonde há isso, o Senhor naquele lugar, Ele ordena a bênção. E tem gente que muitas vezes deixa de ser abençoado porque não quer participar de algo assim. E é naquele lugar também que o Senhor ordena a vida para sempre. Vida para sempre não é aqui nessa terra. Um dia nós haveremos de sair daqui, nós vamos para a vida eterna. Então é a minha salvação que eu ponho em risco quando eu não ajo dessa forma. Então, vamos rever os nossos princípios. Uma outra coisa, por exemplo, que é muito importante, que é uma barreira fortíssima na vida de a maioria dos cristãos, está no livro de Oséias 4, verso 6, na parte primeira, que diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. O homem tem o seu valor estabelecido no conhecimento, não nas posses, e as pessoas não valorizam isso. O ministério que eu faço parte, ele tem 2 congressos, ele tem vários congressos que eles fazem durante o ano. Nós temos 2 congressos integrados, um no começo, outro no segundo, um no primeiro, outro no segundo semestre. Nós temos um congresso de mulheres, nós temos um congresso de casais, nós temos congressos de jovens, nós temos congressos de vários tipos, fora o que a gente faz nas igrejas, que nós fazemos reuniões, congressos de seminários de batalha espiritual, seminários para outros tipos de eventos, seminários com homens, com mulheres. Então, existe uma grande possibilidade de você crescer e prosperar na sua vida espiritual, mas o povo não quer o conhecimento. O que é isso? Isso é uma barreira, isso é uma muralha que existe na vida das pessoas, que impedem elas de tentar aprender. Às vezes a pessoa ela diz que não, eu aprendo em casa, eu leio a Bíblia. Tudo bem, você tem que ler a Bíblia em casa mesmo, mas uma coisa muito importante é você participar, você ir ao encontro de pessoas que têm um conhecimento maior do que o seu, claro que é porque ela tem aquilo como ministério. Então a gente tem que ir para aprender mais, e isso vai trazer o que? Crescimento na minha vida, na sua vida. Então é muito importante que essa muralha, chamada falta de vontade de ter conhecimento, ela caia por terra. Isso tem que ser tirado da nossa vida. É uma muralha muito pesada, é uma muralha muito grande. Se a gente não se ater para isso, a gente acaba ficando, paralisado. Por quê? Porque aquela muralha se pôs na tua frente e você não consegue ultrapassá-la. Então pensa nisso aí. Outra situação também muito importante, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-la-eis. A oração,
O tempo de oração precisa ser monitorado em nós. Nós precisamos, não é aquela oração que você levanta de manhã. Eu faço isso quando eu levanto na minha cama, que eu ponho meus pés do lado de fora, eu já agradeço a Deus por mais um dia que Ele está me concedendo, e peço para que aquele dia eu consiga realizar todas as tarefas que estão determinadas para mim. Eu peço que naquele dia Deus me dê vida, saúde, e que Ele possa me conduzir pelas veredas da sua justiça. Mas é uma coisa rápida, de minuto, 1, 2 minutos de oração, é um agradecimento. Mas você precisa ter um tempo para você colocar diante de Deus aquilo que realmente você está buscando. Hoje, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui fazendo esse vídeo, antes do vídeo eu passei por um momento de oração. Eu trabalho, mas toda vez que eu posso eu estou fazendo isso aqui. Por quê? Porque é necessário. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder de uma igreja que se torna necessário que eu faça o meu período de oração. Não, isso tem que acontecer com todos que são servos do Senhor, que são cristãos. Então a gente precisa ter isso aí. E essa muralha na nossa vida, ela é muito forte. Se a gente não tirar, você não consegue orar. Você pega a Bíblia para ler, você não consegue ler. Tudo que você vai fazer em prol da sua vida espiritual e pelo reino de Deus, pelo reino dos céus, com certeza, se você não tomar cuidado, coisas vão acontecer que vão impedir você de fazer. Então, pense nisso aí. Uma outra situação também que é uma muralha muito forte, essa talvez é uma das piores que existe, é a desobediência. Deus deixou uma ordem à sua criação. Gênesis 2, 16, 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A desobediência de Adão trouxe uma consequência gravíssima para a humanidade. Quando a gente olha as punições ao qual eles foram colocados sobre eles, nós vemos que a mulher, ela passaria a ter a sua gestação com dores. O seu desejo seria para o seu marido. A serpente, que no caso Satanás, a serpente, ela rastejaria, comeria pó. Um dia ela seria pisada pela mulher. E para o homem foi uma sentença hiper pesada, porque Deus determina, Deus olha para Adão e fala para ele: por tua causa serão amaldiçoadas todas as nações da terra. Por causa de Adão, por causa da desobediência. Porque quando a gente olha para a questão, a gente vê que Eva sabia que não podia comer, porque Adão falou para ela. A serpente, que acabou sendo incorporada por Satanás, de certa forma, não vamos colocar a culpa na cobra propriamente dito, mas vamos dizer, Satanás, que era o culpado daquela história, ele sabia de tudo que havia acontecido ali, como é que Deus havia feito, como Deus havia dito. Agora, Adão foi a quem recebeu a ordem. Então, a maior situação de culpa era de Adão. Então Deus determinou uma pena, uma punição para Eva, uma punição para a serpente. E para Adão, Deus determinou uma sentença, que foi: por tua causa, todas as nações da terra serão amaldiçoadas. Você comerá do suor do teu rosto, com dores, como é que se diz, com esforço, com cansaço, você ganhará o teu pão de cada dia. Então foi uma coisa totalmente diferente para ele, por causa da desobediência. É uma muralha que ainda existe na nossa vida. Nós precisamos pôr por terra essa muralha, não tem outro jeito, tem que lutar contra isso. A desobediência, filhos desobedecendo pais, funcionários desobedecendo patrões,
ovelhas desobedecendo pastores, pastores desobedecendo as suas lideranças, achando-se que ele é imune a isso. Não é, nós não somos. Eu sou pastor, eu sou submisso a uma autoridade que está sobre a minha vida, e essa autoridade que está sobre a minha vida tem uma autoridade sobre a vida dela. Isso é uma coisa sistêmica, senão nada vai dar certo na minha e na sua vida. Por que tem muitas pessoas que estão ali, vamos falar do nosso meio, do povo cristão, por que tem muitas pessoas que estão ali debaixo de uma autoridade, dentro de uma igreja, e ela não aceita aquela autoridade, ela sai, e aí lá fora ela quer fazer o que ela fazia antes, então ela vai e monta a sua própria igreja. Você acha que essa pessoa vai conseguir que alguém lhe obedeça? Se ela não sabe obedecer, como é que alguém que não obedece vai cobrar a obediência de alguém? Ela pode conseguir por um tempo, mas vai chegar um tempo que aquilo vai acabar se dissolvendo. Então nós temos que ser submissos. Não estou dizendo que a pessoa não pode sair de um ministério e abrir um ministério próprio, não é isso. Cada pessoa, Deus deu uma missão, Deus deu um chamado, e se de repente a pessoa tem esse chamado, por exemplo, pastores que hoje são líderes de grandes igrejas, eles não começaram como líder de uma igreja, eles começaram como membros, e como membro eles foram crescendo, até que um dia alguns deles saíram, criaram o próprio ministério e prosperaram. Por quê? Porque havia um chamado na vida deles. Então ele atendeu a um chamado, ele foi obediente àquele chamado. Mas pessoas que saem em rebeldia, porque não querem obedecer, essas pessoas elas não conseguem chegar muito longe. Então a obediência é algo muito pesado, que se nós não tomarmos cuidado é uma barreira, é uma muralha pesadíssima na vida de uma pessoa. Então pense nisso aí. Uma outra situação também muito relevante sobre aquilo que nós estamos falando, Isaías 2,17 diz assim: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías está falando sobre como vai ser quando Jesus, como seria quando Jesus viesse, porque toda soberba, toda arrogância ia cair por terra. E aí a gente vê, por exemplo, o rei Saul, a sua arrogância, por causa da sua arrogância, ele perdeu o trono de Israel. No livro de 1 Samuel 13, do 8 ao 14, narra que Saul estava ali esperando Samuel para que eles pudessem realizar um sacrifício, porque ele ia combater. Mas ele não soube esperar, ele não quis esperar, Samuel estava demorando. Ele tomou a decisão dele mesmo fazer o sacrifício, mas não é o papel dele, ele era rei. O papel desse aí era do sacerdote, e era o caso de quem? Samuel. Quando Samuel veio e viu que ele tinha feito isso, ele deu a desculpa dele, por que ele fez. Samuel falou que por causa disso, hoje você está perdendo o teu reino, que seria para a eternidade, não faltaria sucessor para o teu trono, mas agora você está perdendo por causa, eu estou falando com as minhas palavras, por causa da tua arrogância. Ele não tinha o direito de fazer o que ele fez, ele tinha que ter esperado. Deus tem um tempo para tudo, e ele não tinha o direito de fazer como ele fez. Então é muito importante, sabe, aquela questão da ambição que ele teve, a arrogância que ele teve de conquistar algo que não era para ele. Então é muito interessante essa passagem quando a gente lê lá no livro de 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Cuidado com aquilo que você quer e como você vai realizar. Veja bem primeiro, se Deus te deu uma função, te deu um chamado, esse chamado é específico, é teu. Não queira ultrapassar os seus limites. Não use de arrogância, não use de falta de humildade para fazer as suas coisas, porque com certeza Deus vai te cobrar daquilo. Ele não vai te deixar barato. Então faça de acordo com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Em Lucas 12, capítulo 15, diz-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza,
porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui. Uma situação, ambição sem limites, tem pessoas que é ambiciosa ao extremo. Ter ambição é saudável, você ambicionar alguma coisa, você ambicionar ser um bom profissional, você ter a ambição de ter uma igreja bonita, uma igreja bem preparada. Isso é uma ambição saudável, desde que você faça as coisas dentro daquilo que Deus preparou para você, dentro daquilo que é o teu chamado. Nós temos no nosso ministério igrejas lindas, que a gente vê aquela igreja, o pessoal faz uma igreja, deixa a igreja uma princesa, parece uma bonequinha, sabe? Parece um quarto de boneca bonito, e isso é bonito de se ver, porque é um lugar agradável, mas nós não podemos esquecer que o papel nosso na igreja é vidas. Nós não podemos esquecer, sabe, que a nossa ambição tem que ser por vidas. Nós temos que crescer, sim, temos que buscar pelo crescimento, mas quem dá esse crescimento é Deus, não é o homem. Então nós temos que saber lidar com tudo isso. Esta muralha, se ela não for derrubada, ela destrói tudo que a gente constrói. A ambição sem limite. Judas agiu com ganância desenfreada, chegando a trair o seu Salvador. Sua ambição o levou à morte, e a forma que aconteceu demonstra a sua renúncia e salvação conquistada na cruz, a sua renúncia à salvação conquistada na cruz por Jesus. Uma coisa que se fala muito, a gente costuma ouvir muito, é questão da morte por suicídio. Poxa, onde é que está escrito que a pessoa se suicidou, que aquilo ali não tem perdão? Queridos, eu não vejo na Bíblia onde está escrito isso, mas eu tenho uma explicação. Quando a pessoa pratica o suicídio, é um autoassassinato. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, 27, que após a morte segue-se o juízo, não tem segunda chance. Como é que uma pessoa se suicida e depois ela pede perdão pelo seu erro? Não existe como. Então, quando a pessoa se suicida, terminou ali, ela não tem como pedir perdão. Então, aí vem a questão de dizer que o suicídio não tem salvação. É uma barreira muito grande na vida da pessoa, essa ganância sem limites, e ela pode levar a muitas coisas. Apenas do suicídio que eu estou falando é apenas uma justificação por causa do que aconteceu com Judas, que foi um cara ganancioso. E para concluir, essas muralhas citadas não são as únicas, tem muitas outras, porém, saiba que qualquer uma delas pode te levar ao lago de fogo e enxofre, porque quando nós estabelecemos na nossa vida algumas situações, algumas prioridades que não são as que realmente Deus tem para nós, a gente corre um grande risco de estar colocando a nossa vida, nossa salvação em jogo, de estar colocando a nossa vida em direção errada. Pense nisso aí. Eu quero orar com você nesse momento. Feche teus olhos. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço pelas vidas que estão assistindo, que assistiram esta pregação. Derrama da tua presença, derrama do teu amor, da tua unção sobre elas. E que essas muralhas, Senhor, que foi citadas aqui nesta pregação, que elas possam ser tiradas de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, buscar viver uma vida de uma forma totalmente nova e diferente. Que possamos viver buscando a tua presença, fazer a tua vontade. Que essas 7 muralhas não venham, Senhor, nos tirar da tua presença. Que nós possamos abominá-las a todas elas e buscar fazer a tua vontade. Te pedimos neste dia, Senhor, glorifica o teu nome através de cada um de nós. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Manifesta o teu poder em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado aqui até agora. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.